eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse mesmo capítulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível, mas com fé se torna possível. Graças a Deus. Aquele que se aproxima, nos aproximamos hoje, estamos aqui. Eu estava lendo ali quando Lázaro ressuscitou, 4 dias, e Marta, Maria, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro dorme, está descansando então, está salvo, nem precisa ir lá, né? Lázaro está morto. Se o Senhor estivesse aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, não morrerá. Crês tu nisto? Amém? Pai, graças te dou, por eu não estava aqui na hora, para que eles crescem. Chegou lá, se estivesse lá, não estava. Chegou lá e fez a obra. E depois, queriam matar Lázaro também. Porque por causa de Lázaro, um montão de gente passou a crer. Então tem que matar Lázaro também, amém? Está de acordo com a palavra. Quem ressuscita pelo poder de Jesus, o mundo fica com ódio também, amém? Então ele pode fazer isso. E está cada dia pior, irmão. Está cada dia pior. Só Jesus mesmo e Maranata. Maranata. Quem está gostando de estar nesse mundo está condenadíssimo. Que ele condenou há 2000 anos atrás, não tinha o que a gente está vendo, mas ele já condenou, só piorou, amém, irmão? E piorou porque nasceu mais pessoas, amém, irmão? Não foi porque nasceu pato, galinha, foi porque nasceu mais pessoas, por isso que piorou. Então, e não é mais quem nasceu e piorou, mas Jesus fala para tentar salvar eles, amém? Não é para ficar com raiva, senão eu não estava nem aqui. Graças a Deus por isso. Então a fé não tinha. Ora, a fé é pelo ouvir a palavra. E sem fé é impossível agradar. Então, é claro, a palavra de vida eterna. Então a fé está tudo ligado ao mundo invisível. Amém? Ao mundo invisível. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé vai me fazer o quê? Eu vou esperar aquilo que o mundo não espera, amém? Eu vou esperar, vou passar a esperar aquilo que o mundo não espera, porque eu não tenho fé, amém? Coisa que se espera e aprova, amém? A prova das coisas que não se veem. Então aquilo que eu esperava e nem sabia, a fé entrou, aquilo que a minha alma sempre esperou, passa a ser visível. Amém? Mas ainda tem algo a mais. Mas aquilo que a minha alma sempre ansiava, e por causa da fé em Deus, sem a vida de Deus, sem Deus, nunca era revelado. Mas agora, o que a minha alma sempre desejou, a fé traz. Amém? Então, aquilo que preenche a alma chega. Aquilo que o mundo não vê, não tem como, o mundo não pode receber. Mas pela fé, aqueles que passaram a crer, passam a ter. Amém? E agora, o que acontece? Eu estou de olho nessa vida agora. Em nome do Senhor Jesus. E acontece, Deus antes sem vida, sem a vida de Deus, sem esperança no mundo, sem Deus nesse mundo, sem nada. Andando satisfazendo os meus desejos, fazendo a minha vontade,
andando de acordo com os meus pensamentos, filho da ira, filho da desobediência, influenciado por Satanás. Tudo isso a Bíblia revela a meu respeito. Amém? Odioso, é o que a Bíblia fala de mim. Inimigo dele, é o que a Bíblia fala, a meu respeito. Desde o momento em que eu passei a me entender como gente, um inimigo de Deus, só transgredindo os mandamentos do Senhor, pecando contra Deus, vivendo como se ele não existisse. Amém? Mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele não levou em conta o tempo da ignorância. Eu não sabia, mas estava condenado ao fogo do inferno. Ele decidiu salvar a gente também. Amém? Graças a Deus. Isso é bom quando, em nome do Senhor Jesus, a gente entende que a Bíblia diz que é através do Espírito Santo que nós passamos a entender da maneira correta o que nos foi dado de graça. Amém? De inimigos, pecadores, rebeldes, ingratos, injustos, profanos, imundos, ser chamados de filhos. Amém? É entender esse amor. Esse amor. O que aconteceu na cruz do Calvário? Eu estava lendo Lázaro e a Bíblia diz que Jesus chegou, Marta chorando, Maria chorando, o povo todo chorando, uma tristeza só, o defunto lá 4 dias, a Bíblia diz, e Jesus chorou. Amém? Jesus chorou. Jesus chorou sabendo que ia tirar ele do túmulo. Aí é um mistério. Amém? Mas a tristeza instalada levou ele a chorar. Então, o sentimento de Jesus com quem está morto espiritualmente. É esse, amém, irmão? Ele não faz nada com ódio. É tristeza. Amém? Que haja em vós, mesmo sentimento do Senhor. Glória a Deus, mas para receber essa vida, ele tem as exigências. Amém? Eu tenho que me arrepender. A Bíblia fala. Exigência. Tem que se arrepender. Amém? E a Bíblia diz que é a bondade dele que me leva ao arrependimento. Bondade é o amor, a graça. Olha a bênção que ele deu, a oportunidade à humanidade de se arrepender. Amém? É faz parte das riquezas da graça. Ele conceder a nós o arrependimento. Amém, irmão? Porque é através do arrependimento que eu recebo o perdão dele. Sem arrependimento não tenho perdão. Amém? Se não tenho perdão, não tenho comunhão com Deus. O arrependimento, arrependimento de quê? De ter pecado a vida toda. De arrependimento de ter vivido 40 anos sem Deus. Que o teu pecado não é só esse. Você viver 40 anos só para você, tu pecou 40 anos. Não interessa o quê? Levou uma vida sem o Criador, sem o Senhor. Como se fosse autoexistente, uma vida egoísta, corrupta, mentindo. Não é me arrepender daquilo que eu acho que merecia o castigo por causa daquilo. Não, por ter nascido na carne, um miserável. Amém? Separado da vida de Deus. Me arrepender disso. Porque não há verdade em seus lábios. O mundo é uma mentira. A pessoa sem Cristo não fala a verdade. Ela é maliciosa, ela mente. Só dá para amar a Deus e ao próximo com Cristo. Fora disso não tem como. Não tem como. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Por causa desse padrão, eu só pequei. Que eu acordei sempre que seja feita a minha vontade, não a de ninguém. Então eu só pequei, que no padrão do Senhor está errado. Amém?
Então eu tenho que me arrepender para... Assim, ó, eu quero que vocês se arrependam, exigência. Que sem arrependimento não tem perdão. Senhor, me dá um padrão, meu filho. Olha como meu filho viveu. O testemunho dele. É assim que eu quero. Amém? O arrependimento. Lembra do nosso irmão, o apóstolo Paulo, a caminho para Damasco? Saulo. Um ódio, um espírito nojento, miserável, querendo pegar a igreja. Um homem desgraçado, com a mente horrível para pegar, maltratar, prender. Mas ele viu uma grande luz. Aí caiu. Aquele homem sumiu. Aquele homem cai e fala: és tu, Senhor, o que queres que eu faça? Aquele homem morreu. Aquele homem não sumiu, aquele que estava indo. Amém? Sentimento. Ele não esqueceu o que ele estava querendo fazer. Aquilo que ele estava, acabou. Agora ele está: o que queres és tu, Senhor. Ó, uma luz dessa, o que queres que eu faça? Amém? Aí Deus começa a conversar, ali aconteceu o quê? A conversão. Paulo se converteu ali quando viu a luz. Paulo se converte ali e agora vai começar o tratamento com o Santo Espírito, que é a regeneração. Amém? A conversão, mas ele não sabe de nada ainda, mas agora quer saber. O que queres que eu faça? Aí viu esse mesmo homem que não sabia de nada, que se converteu no caminho para Damasco, é o mesmo homem que escreveu 13 cartas. O Espírito Santo tomou a ele. Mas essa palavra dele está escrita aqui. O que queres que eu faça? Então, esse é esse homem que Deus vai pegar, que se arrependeu de verdade, recebe o perdão e vai viver isso tudo. É um novo homem andando. Amém? E tem isso tudo é cumprido por quem? Por Deus. Apareceu uma luz. E onde Jesus aparece, apareceu essa luz. Amém? Apareceu porque estamos falando dele. Onde Cristo é revelado, ele se encontra. Então a fé pode ser gerada, essa fé que me leva ao verdadeiro arrependimento. Arrependimento do homem lá atrás, miserável. Arrependimento tem que ter. Só no pensamento, só na mente, quantos? Que eu não vi, o outro não viu, mas tem alguém que vê tudo. Olhe contemplando cada pensamento. Será que eu tenho motivo de me arrepender? Só no pensamento, esquece as atitudes. Só aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus, conversando com eles, a Bíblia diz, e Jesus, sabendo dos seus pensamentos, aí falava de acordo com o que eles estavam pensando. Ele sabe. Então esquece os atos. Só que eu precisava me arrepender. A Bíblia diz que agora eu tenho a mente de Cristo. Quando eu olho para... Eu não tinha. Eu tinha a mente, era influenciada por Satanás. O que se passava aqui? Então eu preciso me arrepender. E ele exige. E a Bíblia diz que é o amor dele, a bondade dele que me leva ao arrependimento. Para quê? Para quê, Senhor? Tu quer que para ele dar o perdão dele. Não é o perdão do mundo, não. É um perdão eterno. Perdão eterno que vai levar para a vida eterna. Que gera vida. Amém? E uma afirmação é mais de 90% dos membros que se reúnem hoje não sabe o que é isso. Não sabe. Se arrepender de quê? Não é nem explicado. Vem
para que Deus vai te dar as tuas causas impossíveis, Deus vai te abençoar. Causa impossível eu me arrepender. Causa impossível era eu receber o perdão de Deus. E essa causa impossível, para Deus tudo possível. Para Deus tudo possível está ligado a isso também. Levar um miserável a quebrar o orgulho dele e se arrepender. E agora andar em humildade na presença do Senhor, colocando Deus e o próximo na frente. Isso é a causa impossível. Para Deus não. Amém? Para Deus não, em nome de Jesus, Ele pode fazer isso a qualquer momento. Amém? Ele pode, mas eu tenho que... A resposta é aqui. E Ele trabalha para isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, falando para Timóteo, fale com toda mansidão com todos. Com toda mansidão. Que Deus pode despertar eles. Deus pode levar eles ao arrependimento. E eles descobrirem, conhecerem, está falando assim, e eles conhecerem a verdade. E se livrar das mãos do maligno, cuja vontade estão. Estão presos na mão do diabo, mas a Bíblia diz, continua ensinando. Continua ensinando com toda a mansidão, que pode ser aí, não é eu, pode ser que Deus desperte eles do sono e liberte eles possam, para que eles possam passar a conhecerem a verdade. Então eles já conhecem a verdade, está sendo ministrada, mas a Bíblia está falando, essa verdade pode estourar o poder de Satanás e do pecado e trazer eles para a vida. Trazer para a vida. E pode, e ele está, por isso que ainda não acabou tudo, porque ele ainda quer salvar. E em nome do Senhor Jesus, essa exigência aqui tem que ter a exigência do Senhor, tem que ter o arrependimento, porque tudo aconteceu para quê? Para a gente nos voltarmos olhando para Jesus. Quem gera isso é uma fé que me leva ao arrependimento, porque a fé é fé em quê? No amor de Deus. E o mérito todo é de Deus. Eu me arrependo por causa do amor. É o amor que me leva ao arrependimento. Não é eu ficar definindo o que eu fiz, o que... Não, não. A força do amor que me faz arrepender. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu e por isso que João fala com tanto amor. Olha com quão grande amor nos tem concedido o Pai, que sermos chamados de seus filhos. Eles entenderam. E Deus, quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então está falando isso, se eles, sendo inimigos, ele morreu por nós. Então o Espírito Santo está usando o apóstolo para passar isso para nós entendermos isso de acordo com o que a Bíblia diz. É entender que isso é fora do normal. É entender um amor que a humanidade busca esse amor. Mas ninguém fez isso e jamais vai fazer. Mas ele fez. Amém? Jesus conversou com o Pai como nós podemos conversar. Ele falou, quando ressuscitou Lázaro, ele falou ali na presença deles, graças te dou, ó Pai. Falou assim. Falou, graças te dou, ó Pai, que me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele fala, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando isso, Pai, para que eles possam crer que o Senhor me enviaste. Eu estou falando assim com o Senhor, para eles terem certeza que eu vim do Senhor, eu faço o que o Senhor manda. Para eles acreditarem em Ti, para eles acreditarem quem eu sou. Tudo para gerar fé, uma fé genuína, para eles não terem dúvida. Depois, quando vinham as doutrinas mentirosas, vinham as perseguições, eles acreditarem que ele ressuscitou mesmo,
que ele foi para o céu, está à destra do Pai, como é revelado, para eles não desanimarem, para acreditar nele mesmo. Já não vivo mais eu, não vivo. Cristo vive em mim. Olha, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho, que morreu, que se entregou por mim. Então ele o que gerou? O arrependimento, recebeu o perdão, recebeu o Espírito Santo por causa desse mistério maravilhoso que diz em Colossenses, qual é o mistério? O mistério do Evangelho, que é Cristo em vós. O mistério do Evangelho, Cristo nos gentios. Amém? O mistério do Evangelho, Cristo nos gentios. Cristo dentro da gente. É o mistério. Cristo em vós, mas depois continua. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, qual é o resultado disso? Esperança da glória. Arrependimento, recebeu um perdão. Quem recebe o arrependimento gerado por Deus, recebe o perdão dele. Recebe o perdão dele, agora anda em comunhão com ele. Anda em comunhão com ele, governado pela fé, com base na palavra. Cristo em vós, esperança. Antes sem esperança, sem Deus, sem esperança no mundo. Agora, com essa esperança, esperança da glória. Vai revelar o quê? Nós vamos olhar para o céu. A fé vai tirar os nossos olhos desse mundo. A esperança da glória, quando em Cristo saio, como diz a Bíblia, do mundo. Agora é a esperança da glória, que é tudo temporal, é tudo passageiro. Toda hora já está indo um, toda hora morre um. Não precisa estar doente para morrer. Estão morrendo assim, basta estar vivo, é verdade. Então, o tempo está próximo, a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a salvação é hoje. A Bíblia diz a salvação é hoje. Mas a fé que é gerada, existe uma revelação da Bíblia, revelação de Jesus. Gera vida. Uma fé que gera vida aqui, outra vida. Então, quando a Bíblia diz, quando eu conheço essa palavra, ela me liberta. Então, o conhecimento que eu tenho dela, a Bíblia diz, o conhecimento que eu vou te dar vai ser um conhecimento libertador, não superficial. A palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida, não é? Eu tenho uma substância para entrar na alma e fazer morada, tirar o que tem que ser tirado. Então, o conhecimento, de acordo com o mundo, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, aqui está o amor de Deus. Aqui está o amor de Deus, tem um conhecimento dele aqui, tem o poder, tem a santidade, tem tudo dele aqui, mas tem o amor dele aqui. Então, ele se manifesta. Deus decidiu o quê? Vou me revelar a eles. Vou me revelar a eles. Vou me revelar a eles, vou mostrar quem eu sou. O que eu quero. Aí ele se revela no conhecimento. Agora eu tenho conhecimento. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento é libertador. É libertador porque tem o Espírito Santo para entrar dentro de nós. E o amor de Deus, esse amor que está aqui revelado, a Bíblia diz, foi derramado no coração da igreja. Foi derramado no coração da igreja. Esse amor, Lázaro vem para fora, um poder sobre-humano, o amor estava na voz. Uma autoridade, o amor está junto. Recebeu um nome que está acima de todo nome. Se o Senhor estivesse aqui, eu não te falei, se tu cresce, vai ver a glória de Deus. Tu vai ver a glória de Deus. Eu falei para tu.
Se você cresce, tu ia ver a glória de Deus. E todos chorando, foi a voz. Foi a voz. Lázaro, venha para fora. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Lázaro, todo enrolado, tira as ataduras e deixa ele ir. E perdão, uma das traduções de algumas palavras sobre o perdão, remissão de pecado, justificado, é deixa aí. Sabe? Deixa aí. Quando recebe o perdão, o cativeiro solta. Pode soltar. No mundo espiritual, Satanás tem que sair. Depressão tem que sair. Pecado tem que sair. O orgulho tem que sair, deixar. Saiu do túmulo. Agora sai andando e vai dando testemunho. Amém? A culpa do pecado, não me lembro mais. O poder do pecado, Senhor. Meu espírito vai habitar dentro com a minha verdade revelada, para não dominar mais vocês. E todo sentimento contrário às santas escrituras, contrário, não prevalecem. Não prevalece. É o que está na Bíblia, para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê em nome de Jesus. O Mestre, o Salvador, falou que é necessário que se arrependa do velho homem. O arrependimento do velho homem significa que ele morreu na cruz. O velho, não diz isso? Por que o velho morreu? Porque ele se arrependeu. Aí o velho se arrependeu e morreu na cruz. Mas ele agora vem com Jesus para o túmulo. Aí levanta do túmulo para andar em novidade de vida. Morreu e ressuscitou. E Jesus falou para elas: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, escutando a minha voz, crê em mim, viverá. Aí é agora. Isso é hoje eu pregando para qualquer um. Todo aquele que estiver morto espiritualmente, se crê em mim, viverá. Depois ele já fala na ressurreição. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Amém? Jesus está falando que se eu infartar agora para o mundo todo, o que aconteceu? Eu morri. Jesus não morreu. Porque eu não sou um Deus de mortos. Amém? Porque o que ele me pediu tem um processo: arrependimento, o perdão, e agora andar em comunhão com Jesus, para conversar com ele, conversar. Pai, graça te dou, Pai. Pai. Posso falar, Pai? Posso falar, Pai, em nome de Jesus. Porque o arrependimento é em Jesus. Tudo é por causa de Jesus, tudo. Tudo é por causa de Jesus, pelo que ele fez por nós. Porque Deus manda olhar para o filho e se arrepender. É necessário se arrepender. Ele não fez aquilo de graça. Ele não fez aquilo à toa. Ele quer que nós possamos entender da miséria. E para andar em novidade de vida com ele, ele foi o padrão. E eu quero mais isso. É um texto que eu já li mais, não sei, não dá para contar quantas vezes. Mas tu faz assim na Bíblia, tu vem para cá. Se tu quer pregar Jesus, tu tem que vir para cá. Tu tem que vir para cá. Igual Pedro, quando está falando, pregando para o Cornélio, fala, por que aquele homem que ele levantou, Pedro levantou aquele homem coxo, aquele aleijado levantou, o sinédrio se indignou. Você fez aquilo em nome de quem? Em nome de quem você fez aquilo? Pensando que era uma bruxa, que tinha bruxa,
bem famosas na época, tinha os feiticeiros. Fez em nome de quem? Se fosse no nome dessa raça, punido até a morte. Mas em nome de quem? Em nome de Jesus. O mesmo Jesus começa a relatar que Deus provou quem Ele é, ressuscitando dos mortos. Foi em nome dEle. Foi em nome de Jesus que o coxo levantou. É em nome de Jesus que o morto ressuscita. É em nome de Jesus que todo mal na alma sai. É em nome de Jesus que gera uma esperança viva. Tudo é em nome de Jesus, que Deus lhe deu, foi obediente até a morte, morte de cruz. E morte de cruz, obediente até a morte. Deus, por causa disso, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então agora a reunião em nome de Jesus, o agir em nome de Jesus, o agir em nome de Jesus é que não fica mal de pé. Não fica mal nenhum de pé, se tiver tudo em nome desse Senhor. Mas como tem que primeiro ter, mas tem o começo, o arrependimento, tem depois o perdão. O arrependimento, eu me arrependo, aí é tipo receber um abraço de Deus. Vem para andar comigo, receber o meu espírito, ser guiado pela minha palavra. Por isso que aí, o que acontece? Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, acreditar em Jesus, como diz as Escrituras, é acreditar que tem que se arrepender. Para receber sem arrependimento, não há remissão de pecados. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados. Mas com o arrependimento genuíno, recebo o perdão e tomo posse da vida eterna. Receber posse da vida eterna é tirar a vida de sofrimento daqui de dentro. É o mundo espiritual, é ir para as regiões celestiais. Então, em nome de Jesus, é para que isso? Mário, é o Espírito Santo. Mário, ainda tem algum sentimento em você que não está de acordo com a minha palavra? Aí eu digo, sim, Senhor. Sim, se arrepende agora. Se arrepende. Se arrepende, eu te livro de todo mal. Mas tem que ser de coração. Aquele ladrão na cruz falou com a alma. Falou com a alma. O que aconteceu? Falando com a alma, só tinha aquela chance naquele momento. Hoje mesmo estarás comigo. Tem 2000 anos que aquele ladrão está num lugar maravilhoso. Já tem 2000 anos. Amém? Isso é para quem? É para todos nós. A mulher cananeia se humilhou, recebeu a bênção. E ele está com quem? Com o coração contrito e quebrantado. Aqueles que tremem diante da palavra dele, sem mentira. Amém? E em nome de Jesus, pregando para Cornélio, todo mundo apto, todo mundo querendo o Espírito Santo, todo mundo querendo a salvação, todo mundo fazendo tudo que tinha. Pedro nem terminou de pregar, porque quem sonda os corações estava vendo como é que os corações estavam. Aí o que nem precisou terminar. Espírito Santo neles. Amém? E começaram a glorificar que, por quê? Os gentios também receberam o dom do Espírito. Nós, a nova vida. Então eu tenho que deixar todo o engano. Senhor, por quê? Ainda existe isso dentro da minha alma, por isso. Porque às vezes, a maioria não se arrependeu, como diz as Escrituras. Não se arrependeu. Colocou, os judeus não foram salvos. Paulo diz que rejeitaram a justiça de Deus para estabelecer a sua. O arrependimento é de acordo com como a Bíblia diz. Não é eu que escrevo, dando o que não servia e faço assim para Deus. Não, é eu me olhar aqui, ele me revela tudo aqui dentro e fala aqui, ó, isso tudo não prestava, que ele mandou nascer de novo. Então eu tenho que me arrepender de ter nascido. Essa é a verdade. Eu nunca prestei. Eu vou dar uma notícia para você.
porque eu já falei a minha. Você também. Tu nunca prestou, tu nunca valeu nada, mas Deus mesmo assim nos deu a oportunidade de se arrepender, receber a vida dele e se transformado num santo. Pô. Amém? Que presente. Quem aceita isso, que vai escutar, sabe o quê? Entra bendito do meu Pai. São esses. Então, em nome de Jesus, é meditar. É verdade, eu não me arrependi mesmo, como diz as Escrituras. Está repreendido em nome de Jesus, Senhor. Porque quem se aproxima dele é necessário crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? E depois disso, com essa fé, dá para mim agradar a ele, viver em comunhão com ele, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor.